Olá, galerinha, tudo bem? Então, na disciplina de Geografia, vocês analisaram bastante coisas em relação à formação das sociedades, na formação das cidades, em que categorias elas se encontram, né? Elas podem ser caracterizadas, por exemplo, e a gente vai só recapitular é, um pouquinho disso, porque vocês terão uma última atividade sobre o último tema que vocês trabalharam, e aí eu vou chegar lá. Então, primeiramente, vocês estudaram já no começo desse ano a relação da criação das primeiras sociedades que aconteceram na África, Egito, Mesopotâmia, e aí vocês viram que elas se desenvolveram perto de rios porque eram ambientes propícios, porque tinham água que dava para poder para o consumo da água, né, para a plantação, tinha um espaço grande, então era um ambiente propício para o desenvolvimento das cidades, ok? Então, baseado nisso, vocês depois foram descobrindo que as cidades elas foram surgindo começaram a ter ali tipo, eles tinham uma comunidade, tinham uma sociedade ali, uma cidade, foram crescendo, foram produzindo bastante coisa, e aí lá longe tinha uma outra cidade que produzia outra coisa e que estava sobrando, e eles começaram a fazer essa troca de produções, troca de materiais, e aí começaram a surgir aí as relações comerciais, que não eram só de objetos, né? Não era só de produto, era também de conhecimento e tudo mais, até porque vocês viram também que algumas pessoas elas viajavam, né, iam de cidade em cidade, adquirindo conhecimentos, ou seja, conhecendo outra cultura, conhecendo outra maneira de viver, e o que deu origem a uma das cidades, um dos tipos de cidades que vocês estudaram, que é a cidade turística, né? Que no caso a pessoa vai para outros lugares a fim de conhecer mais sobre uma diferente forma de vida e tal. Então, vocês viram isso? Vocês viram que as cidades elas né, foram se desenvolvendo, vocês viram que elas podem ser definidas em relação ao seu tamanho, a quantidade de habitantes que nela existem. Vocês viram que a origem delas também pode ser caracterizada de forma espontânea ou planejada, ok? E aí vocês chegaram no último tema que trabalharam, que eram os tipos de cidade, que vocês viram a cidade industrial, político-administrativa, vocês viram a cidade religiosa, turística, portuária. Então, vou só recapitular esses tipos, porque a professora está fazendo uma linha para vocês não se perderem. Então, a cidade político-administrativa, por exemplo, normalmente é o tipo de cidade, normalmente não, é o tipo de cidade onde se encontram os polos administrativos governamentais que tomam, no caso, as decisões daquela cidade, daquele estado, no caso, né? Que é ali onde vai ter a deixa eu lembrar direitinho, onde vai ter assembleia, onde vai ter senado, câmara, então, todos esses polos onde se reúnem os governantes dos lugares, elas são cidades que são cidades político-administrativas, porque qual a funcionalidade principal delas? É reunir naquele lugar as pessoas que são responsáveis por pensar no desenvolvimento da cidade. Outro tipo de cidade que vocês viram, as cidades religiosas, ou seja, que são cidades que, ou naquela cidade, a principal função dela ela se dá por causa da crença, da religiosidade das pessoas que vivem lá. E muitas vezes aquela cidade se torna uma cidade turística, né? Como Jerusalém, por exemplo, que ela é baseada, o seu maior atrativo é o fato da ligação com a religiosidade que ela tem, e as pessoas vão lá também para conhecer a relação daquele povo com aquela crença e ver mais sobre onde conta a história de Jesus nasceu e tudo mais. Outro tipo de cidade, a cidade turística, vamos já então com ali junto. A cidade turística, ela relembrando que ela é uma cidade que ela tem um atrativo tanto paisagístico, que pode ser natural ou arquitetônico. Por exemplo, tem gente que vai viajar para Rio de Janeiro
para conhecer as praias, tem gente que vai viajar para Ouro Preto para conhecer as estruturas, as construções que tinham lá. Então, ela é um lugar que o atrativo principal dela é o seu histórico, o histórico que ele tem, a sua importância, por exemplo, como uma cidade de Ouro Preto, arquitetônica, e Rio de Janeiro, uma cidade que tem paisagens maravilhosas, tem praias maravilhosas, tem morros onde você pode fazer trilhas muito bacanas. Então, as pessoas vão atrás de conhecer esses lugares diferentes, por isso elas são cidades turísticas. E lembrando também que uma cidade turística ela tem que ser muito bem preparada para receber as pessoas que têm interesse na sua funcionalidade ali. Porque não adianta você fazer muita propaganda, ter um ambiente muito bacana, ter uma paisagem muito bonita, e aí você não tem uma estrutura para receber, não tem um local para atender decentemente as pessoas que vão fazer visita a esse lugar, não tem um hotel para que as pessoas que vão fazer a visita fiquem. Então, tem que ter uma estrutura baseada nesses princípios, vão atender as pessoas que estão indo para lá. A cidade portuária, que são as cidades onde chegam as mercadorias, principalmente as internacionais. Quando a gente faz essa troca, que a gente falou lá, as trocas comerciais, as relações comerciais que fazem as trocas de produtos de um continente para outro, por exemplo, ela vai ter que atravessar o oceano. Então, vai ter que vir através de navios de cargueiros. Então, as cidades portuárias, elas são cidades preparadas para receber esse tipo de embarcação, e que é muito importante para o desenvolvimento do país, porque muitas coisas, muitos materiais e acesso a produtos que a gente não tinha, agora se consegue fazer por causa dessa cidade. Agora não, né? Mas faz muito tempo. Se consegue ser feito por causa dessas cidades portuárias, por causa de ambientes onde tem uma estrutura adequada para o recebimento desses produtos, beleza? Outras cidades industriais, por exemplo, que são cidades que elas são em quase todo, ela é cidade onde tem muitas indústrias e as pessoas vão para lá para trabalhar nessas indústrias. Então, ela foi formada a partir da oferta de trabalho que essas indústrias trouxeram. Então, eu acho que esses são os tipos de cidades que vocês estudaram nessa última semana. Então, depois do vídeo, vocês vão procurar o texto complementar que a professora mandou, que tem as questões sobre os tipos de cidades para vocês responderem, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a professora pela videoconferência ou por mensagem, e até logo mais. Bons estudos para vocês.